Você está prestes a ouvir a história de um país tentando sobreviver ao inverno mais cruel de sua existência. Um inverno em que eletricidade vira luxo, o sono vira privilégio. E a esperança se torna uma arma. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes e por que esse inverno pode decidir o futuro da guerra, fique aqui até o fim. Imagine acordar no meio da noite com o som de sirenes cortando o silêncio, seguido por uma escuridão total. Não é um blackout comum daqueles que irritam, mas passam. É uma escuridão que se repete todos os dias e que pode durar até 16 horas seguidas. Em cidades inteiras da capital Kiev aos pequenos vilarejos do interior, famílias se preparam para o que muitos ucranianos acreditam ser o pior inverno da história moderna. Um inverno em que o frio não é o maior inimigo, e sim o sentimento de estar sendo lentamente empurrado para o limite físico, emocional e psicológico. Autoridades em Kiev não vêm escondendo a gravidade do momento. Um alto funcionário do governo descreveu a situação com uma sinceridade quase brutal. A Rússia destruirá nossa energia, nossa infraestrutura, nosso sistema de aquecimento. Todas as instituições do Estado devem se preparar para o pior cenário. E não é exagero. Em apenas um fim de semana, ataques massivos com drones e mísseis deixaram grande parte do país sem eletricidade. O inverno ucraniano não perdoa. Temperaturas de 20 degrees Celsius, nevascas que isolam cidades inteiras e uma necessidade constante de aquecimento. Exatamente o que está sendo sistematicamente atacado. Para o diretor da maior empresa privada de energia do país, Maxim Tinchenko, a estratégia russa é clara: a destruição completa do sistema energético da Ucrânia. E segundo diplomatas europeus, não se trata só de congelar pessoas dentro de casa. A ideia é colapsar rotinas essenciais, padarias que não funcionam sem energia, fábricas paradas, transportes bloqueados, hospitais sobrecarregados ou sem aquecimento. Uma pressão contínua para enfraquecer a economia e, sobretudo, o moral da população. E se essa estratégia funciona? Bom, basta caminhar por Kiev para perceber o desgaste. Olhares cansados, noites interrompidas por sirenes, pessoas que convivem com a ansiedade constante de novos ataques. Não é apenas a guerra militar, é a guerra psicológica. Uma pesquisa científica recente mostrou que os ucranianos têm 3 vezes mais probabilidade de sofrer insônia do que pessoas vivendo em países em paz. Mesmo em noites tranquilas, que são raras, a insônia persiste. O corpo descansa? Mais ou menos, a mente não. E como descansar quando outubro trouxe o maior número de mísseis balísticos lançados contra o país desde o início da invasão? Foram 268 mísseis em apenas um mês, somados a mais de 5.000 drones kamikaze Shahed que voam baixo, quase sem serem detectados e explodem em infraestruturas críticas. Esses drones são baratos, fáceis de produzir e, infelizmente, extremamente eficazes em sobrecarregar defesas aéreas já exaustas. Mas a guerra não se limita ao céu. No solo, a cidade de Pokrovsk enfrenta dias sombrios. Um denso nevoeiro permitiu o avanço russo em direção à cidade estratégica, levantando temores reais de que ela possa cair. Se isso acontecer, será a primeira grande vitória russa desde Avdiivka, em fevereiro de 2024. E embora Pokrovsk esteja apenas 40 quilômetros além da linha inicial da invasão de 2022, o simbolismo de uma nova conquista seria forte, especialmente se usada por Putin para ganhar vantagem diplomática. Segundo o presidente Zelensky, a Rússia está investindo pesadamente nessa ofensiva por um motivo claro: apresentar uma vitória vendável ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pressionar Kiev a aceitar negociações desfavoráveis. Diplomatas ucranianos concordam, apontando que Moscou quer reforçar a narrativa de que a mãe Rússia não pode ser derrotada. A estratégia é antiga e conhecida: criar a impressão de que resistir é inútil e que qualquer acordo, por pior que pareça, é melhor do que continuar lutando. Enquanto isso, os esforços diplomáticos permanecem em pausa. Sanções, negociações congeladas, tensões entre países europeus sobre como usar 180 bilhões de ROIs em ativos russos para ajudar a Ucrânia. Kiev sente o peso. O dinheiro pode demorar. A guerra não espera.
Mas o que mais preocupa o governo ucraniano é algo muito mais imediato: manter o país aquecido. A frase de um funcionário resume tudo. As pessoas estão cansadas depois de 4 anos de guerra. Temo que elas se desmotivem. E o cenário cotidiano confirma esse medo. Caminhar por Kiev significa encontrar pessoas que mal dormem, que vivem com interrupções constantes de energia, que correm para carregadores públicos sempre que a luz volta por algumas horas. A diretora de elenco, Iana Kolomits, de 31 anos, explica a realidade com franqueza. Estou cansada de não dormir o suficiente, mas as pessoas que lutam na linha de frente também estão cansadas. Ainda assim, apesar do cansaço, há algo surpreendente acontecendo. As pesquisas mostram que o otimismo aumentou de 43% em maio para 56% em outubro. Quanto maior o desafio, maior a vontade de resistir, um traço profundo da identidade ucraniana. Diplomatas ocidentais comentam que o país tem uma longa história de sobreviver a invasões. Alemães, poloneses, turcos, lituanos e agora os russos. E talvez seja esse espírito que mantém a vida em movimento. Mesmo em meio à guerra, há futebol no estádio do Dínamo. Não é um estádio lotado. Apenas 4.300 torcedores podem entrar devido às limitações dos abrigos antiaéreos. Mas quem entra faz questão de mostrar que o país segue vivo. Famílias, idosos, jovens, militares. Todos se reúnem para ver Dínamo e Shakhtar, 2 times rivais históricos. E para muitos estar ali é mais do que lazer. É resistência. O locutor da partida, Anatoly Anatolich, explica melhor do que qualquer analista. Isso mostra que não vamos abandonar nosso país neste período difícil. Temos que estar aqui quando vencermos. E essa frase carrega algo essencial. Ninguém sabe o que vai acontecer no inverno. Ninguém sabe quantas vezes a energia vai cair, quantos mísseis ainda serão lançados, quantas noites serão interrompidas pelas sirenes. Mas todos sabem que precisam continuar. O presidente Zelensky foi sincero ao ser questionado se o país conseguirá sobreviver ao inverno. Não sei como será, mas temos que nos preparar. Não existe outra opção além de resistir. E essa resistência está também no setor energético. Oleksandr Karchenko, diretor de um centro de pesquisa da indústria de energia, afirma que o país está mais preparado do que nunca. Não existe pânico, existe experiência. Eles já sabem reparar, reconstruir e reagir rapidamente. O inverno será difícil, mas não impossível de administrar. A primeira-ministra Yulia Sviridenko resume a luta com uma metáfora poderosa. O objetivo da Rússia é mergulhar a Ucrânia na escuridão. O nosso é preservar a luz. E por incrível que pareça, a luz continua surgindo. Às vezes, literalmente, quando a energia volta. Outras vezes, nas pequenas demonstrações de força que o país dá diariamente. Mas existe um alerta importante. Se governos europeus mudarem de postura ou se Trump desviar seu foco para outras prioridades, a Ucrânia enfrentará desafios ainda maiores. O apoio internacional é essencial, especialmente quando o inverno se transforma em arma de guerra. Ainda assim, até o funcionário mais pessimista do governo admite: este é o último inverno em que a Rússia tem chance real de nos derrotar. Se chegarmos a 1º de abril, venceremos. É uma visão estratégica e emocional ao mesmo tempo. Uma espécie de marco psicológico. Sobreviver ao inverno significa sobreviver à ofensiva russa e, talvez, virar a maré da guerra. E no fim, quando o apito final soa no jogo do Dínamo contra o Shakhtar, algo acontece que simboliza tudo isso. 5 minutos antes do fim, os cânticos da torcida param e as mãos vão ao peito. O hino nacional começa a ser cantado. Uma pessoa, depois 2, depois centenas, até que o estádio inteiro canta em uníssono. Rivais no esporte, unidos na identidade. Cansados, mas firmes. Feridos, mas em pé. Porque no final, o que a Ucrânia tenta preservar neste inverno não é apenas calor, energia ou infraestrutura. É a própria alma do país. Se esta história te tocou e te fez entender um pouco mais do que está acontecendo na Ucrânia, não esqueça. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e nos permite continuar trazendo histórias humanas e profundas como esta. Obrigado por assistir
e até o próximo vídeo.